Olá pessoal, nosso primeiro programa de 2011 está recheado de novidades. Para começar, nosso novo bloco, Talk About. Hoje teremos mesa redonda com educadores falando sobre a importância de inglês para crianças. Já no Teaching Learn, dicas práticas sobre o uso de Multimany com o professor Rodrigo. No Connect World, professor Fred contando sobre a segunda viagem do CNA ao Peru. E para finalizar, outra novidade, o quadro Cooking Class, que hoje você aprenderá a fazer um legítimo cookie americano. Enjoy the program! Hello guys! Hoje aqui no Talking About, nós vamos falar sobre um assunto essencial para o futuro do país, o aprendizado de língua estrangeira, já desde o ensino infantil. Estamos aqui com um grupo de convidados para falar sobre o ensino de língua estrangeira para crianças. Estou aqui com a Greta, coordenadora pedagógica do CNA Downtown. Estou aqui com a Fernanda Passarini Melo, formada em pedagogia pela Unesp de São José do Rio Preto, e com a Maria Cristina Justo, psicóloga e pedagoga pela USP, também coordenadora de graduação em pedagogia e pós-graduação na Unip, com mestrado em educação pela USP e doutorando em educação pela PUC. Existe uma idade que é mais recomendada para o início do aprendizado? Cada criança é única no seu aprendizado, né? Cada ser humano é único, mas que o ambiente é definidor, né, dessa possibilidade de aprendizado. Então se a criança vier de uma família que é uma família que viaja, uma família que tem a chance de acesso a outras culturas, né? Então ela vai, desde muito pequenininha, querer e se motivar, aprender, né? O professor sabe da importância dos primeiros anos na vida da criança, né? Então, antigamente a gente tinha uma visão de que a criança só deveria aprender uma segunda língua se ela tivesse já alfabetizada na língua materna. Quanto mais cedo a criança for estimulada a ter oportunidades diversificadas de ensino e aprendizagem, melhor vai ser para ela em termos globais. Greta, qual a sua opinião sobre o aprendizado de língua estrangeira logo na infância? Complementando aquilo que a Maria Cristina comentou agora, eu acho que ela tem total razão em relação a isso que ela falou, e quanto mais cedo entrar e tiver o contato com a língua estrangeira, maior facilidade ela vai ter no futuro. A gente pega, por exemplo, crianças que começaram de kids na escola, por exemplo. A facilidade que eles têm com a língua é espetacular, é extraordinário. A pronúncia, o trabalho da pronúncia, o trabalho da gramática, o contato que ela vai ter, por exemplo, com a tecnologia hoje, que é toda em inglês. Qual é a abordagem que vocês consideram mais adequada para o ensino de língua estrangeira, especialmente para crianças com menos de 11 anos de idade, né, que focaria o grupo que o CNA chama de Kids? Qual seria essa abordagem mais adequada? A abordagem tem que ser bem lúdica, trabalhar bastante com jogos, que é o que atrai hoje em dia as crianças. E tornar o ensino divertido é bem melhor para a aprendizagem do aluno, porque chama a atenção dele, prende a atenção e não torna algo mecânico, algo obrigatório que o pai quer, mas o aluno vem até a escola com vontade, que ele vai se divertir e vai aprender brincando, que é o que mais atrai os alunos hoje em dia. Tem que ter sentido para a criança, ela tem que se envolver, aquilo vai fazer ela ficar mobilizadíssima, eu quero, é isso que eu quero, né? Então tem que ser um professor que ame o que faz, né? O professor, ele é fundamental, ele tem que saber o sentido do que ele está fazendo, sabe, a importância daquilo na vida da criança. Eu sou alguém que está plantando uma sementinha que vai fazer desse adulto um ser que mais tarde pode ser um gestor nos Estados Unidos. Né? Para os pais que colocam essa criança numa escola de língua estrangeira, né?
futuramente como adulto? Quais são as vantagens que ela vai ter como adulto? É muito interessante isso que você me perguntou, porque uma vez que ele aprendeu isso na infância, aquilo fixa na memória dele e para o futuro dele isso é sem igual. Então, uma vez que o pai dele investiu ali nele, enquanto ele era um pequeno menino, ele nunca mais vai esquecer. Por quê? O aprendizado de línguas, por exemplo, tem que ser uma coisa marcante na vida da criança. E uma vez que aquilo se torna real na vida da criança, ela nunca mais vai esquecer. Eu acho que a importância nisso tudo também é abrir o leque de opções de realidade para essa criança. Porque ela não precisa se contentar com a realidade de onde ela vive. A partir do momento que ela tem uma outra língua, né, que ela tem o acesso a uma outra forma de comunicação, ela pode se adaptar a um outro meio, né, de convívio, se adaptar até mesmo a morar em outro país, e ela não precisa se contentar somente com aquilo. Nasci no Brasil, vou morrer no Brasil. Não, ela pode experienciar, por isso nós temos os intercâmbios culturais também, né? Hoje a internet dá uma variedade, dá um leque de opções, e você está no Brasil, mas ao mesmo tempo você está na Itália. Você está no Brasil, mas ao mesmo tempo você está na Espanha. Você está no Brasil, mas você está conversando com o teu filho no Canadá. Então você tem todo esse leque e toda essa facilidade de comunicação. E como que você vai se comunicar com outras pessoas se não for através da língua? E eu queria fechar o nosso quadro Talking About ressaltando, então, a importância, lógico, né, da criança em aprender o quanto antes, de estar exposta ao aprendizado de uma língua estrangeira, mas que o pessoal que já está aí com um pouquinho mais de idade, que também não deve ter receio, porque a janelinha do saber está aberta o tempo todo, né? E é possível sim você aprender uma língua independente da sua idade, né? O pessoal aí que gosta de viajar, o pessoal aí que já está querendo mais aproveitar a vida mesmo, é muito importante aprender uma nova língua, né? Para você ter mais opções de viagens, para você ter uma comunicação melhor, né? Então, nós acreditamos que assim, o aprendizado de língua estrangeira é para todos e a qualquer momento. Thank you very much. See you all later. A nossa dica do dia é sobre how much e how many. Para mostrar a dica, nós vamos fazer uso da nossa lousa digital. O CNA é a primeira escola que tem todo o seu acervo, o seu material didático disponível para uso na lousa digital. Isso é super importante porque torna as aulas mais dinâmicas, mais interessantes, mais modernas e lúdicas. Vamos ter explicação então sobre a diferença no uso do how much e do how many. O how much é usado para aqueles substantivos incontáveis, ou seja, aquelas palavras que não possuem forma no plural, como por exemplo a palavra garlic, que em inglês não possui forma no plural, como podemos observar na lousa interativa. Por outro lado, how many é usado para substantivos contáveis, que são aquelas palavras que possuem forma no plural, como por exemplo orange. A palavra orange em inglês possui forma no plural, oranges. Portanto, não usamos how much, mas usamos how many. For example, oranges, we have a plural form, so we say how many oranges, okay? But garlic, we don't say garlics, so we have to use how much garlic. Bom pessoal, então por hoje é só. Até o próximo Teaching and Learning com mais uma dica de inglês. Para comentarles una vez más sobre los viajes en español del CNA. Conocimos primeramente la capital de Lima, una ciudad importante, moderna, donde los alumnos apenas llegaron y tuvieron la oportunidad de conocer esta ciudad, se desenvolvieron muy bien, pudieron comunicarse perfectamente, tanto en los hoteles como en los restaurantes, en los medios de transporte, cuando necesitaban hacer compras. Yo creo que la comunicación que ellos tuvieron fue excelente. Después tuvimos la oportunidad de conocer nuevamente el Cusco,
y el imperio de los incas a través de una de las maravillas del mundo que es Machu Picchu. También tuvieron la oportunidad de conocer no solamente las tradiciones de este pueblo milenario, sino también conocieron las cosas típicas, las costumbres, las comidas y todas las cosas que un extranjero puede vivenciar en un país que tiene cultura. Solamente que a través de estos viajes se puede comprobar también que existen diferentes sotaques en español, acentos. Uno de ellos es el acento peruano. Y pudieron comprobar muchas cosas que solamente las sabían a través de libros, a través de historia. Y los alumnos en su día a día pudieron conocer personas, entablar conversaciones, hacer compras, pudieron hasta ver películas en los diferentes cines que hemos tenido la oportunidad también de visitar, y ellos han mostrado que sí, efectivamente comprenden esta lengua. Fue un viaje importante en todo sentido. Es una forma directamente de mostrar cultura, directamente de poder mergullar, de poder estar dentro del español y comprobar que sí, efectivamente aquí la enseñanza es de primera. Quería también recordarles que este es el segundo viaje que nosotros hacemos al extranjero, específicamente a un país donde hablan español. Y el próximo viaje, que será en enero del 2012, prepárense porque conoceremos otra cultura súper importante, la cultura mexicana, México. Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita de cookies. Vamos passar os ingredientes para vocês. 2 cups of flour, então 2 xícaras de farinha. 3/4 cup brown sugar, então nós vamos usar açúcar mascavo. A mesma medida de white sugar, açúcar branco, normal, refinado. 1 spoon of butter, uma colher de manteiga. 2 eggs, 2 ovos. 1 spoon of yeast, uma colher de fermento. E chocolate, que a gente vai fazer com barras picadinhas bem pequenininhas para misturar nos cookies, ok? Então vamos começar com a farinha. São 2 xícaras, eu vou colocar uma aqui. Você coloca mais uma, fazendo favor. Enquanto isso eu já vou colocar a medida, que são 3/4 de xícara de açúcar, açúcar branco. Vou colocar o açúcar mascavo. Pode colocar a outra de farinha. Vamos colocar o fermento. A essência de baunilha. Uma só, vamos lá. Coloquei aqui umas 10 gotinhas de essência de baunilha e agora vamos colocar os ovos. Gretinho, coloca uma colherzinha de manteiga aqui. Pra mim, pode deixar ela bem cheinha. Isso. Agora a gente vai misturar tudo e depois que misturar essa massa ficar mais homogênea, a gente coloca ou gotas de chocolate ou chocolate picado bem pequenininho. Vamos mexer? Pronto, então a massa vai ficar assim bem marronzinha, bem homogênea. A gente já misturou todos os ingredientes, agora é só colocar as bolinhas na forma do tamanho que vocês quiserem. Pronto, agora é só a gente colocar no forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Pronto, pessoal, agora os nossos cookies já estão prontos, o cheiro tá uma delícia, eu vou tirar para vocês verem como que ficou. Aqui, ó. Uma delícia, agora é só comer e aproveitar. Enjoy your cookies e até o próximo cooking class.